Boa tarde. Então, a gente vai apresentar um pouquinho sobre o crescimento folicular da égua, né? Então, fêmeas equinas. Vamos falar também sobre as características e sobre o ciclo estral desses animais. Então, começando aqui com as características, são 3 características, começando pelas poliéstricas estacionais. Então, as éguas são poliéstricas estacionais, ou seja, ciclam várias vezes em um período de estação, mas na primavera e no verão, por essa época apresentar mais horas de luz, né? No verão aí a gente tem dias com 11, 12 horas de luz, né, de sol, então elas apresentam esse ciclo mais no verão. Nas épocas de inverno, as éguas se mantêm em anestro estacional, quando a melatonina está bloqueando o hipotálamo, fazendo com que não libere GnRH e o animal permaneça sem atividade estral durante determinada época do ano. Essas fêmeas, então, elas não entram no cio no outono e no inverno. Começando aqui com as características, são 3 características, começando pelas poliéstricas estacionais. Então, as éguas são poliéstricas estacionais, ou seja, ciclam várias vezes em um período de estação, mas na primavera e no verão, por essa época apresentar mais horas de luz, né? No verão aí a gente tem dias com 11, 12 horas de luz, né, de sol, então elas apresentam esse ciclo mais no verão. Nas épocas de inverno, as éguas se mantêm em anestro estacional, quando a melatonina está bloqueando o hipotálamo, fazendo com que não libere GnRH e o animal permaneça sem atividade estral durante determinada época do ano. Essas fêmeas, então, elas não entram no cio no outono e no inverno. Segunda característica, então, é a duração do ciclo estral. Quer dizer, a cada 21 dias acontece uma ovulação. E terceira característica é o sistema de prenhez, então. São 3 sistemas. A gente tem a monta natural, que é quando a fêmea está junto com o macho no mesmo piquete, a monta controlada e a inseminação artificial. Mudando então para as fases do ciclo estral. Começando pelo proestro. Então, o proestro é o período em que ocorre a maturação de um ou mais folículos sob a influência de FSH. Desta forma, o folículo começa a secretar o estrógeno, que suprime os níveis de progesterona em declínio e afetam diretamente os órgãos genitais. Essa maturação, então, acontece, ela dura, na verdade, maturação dura em torno de 2 a 6 dias. O metaestro também é conhecido como fase progesterônica. O período de transição, então. A ausência de sinais externos dos animais, aumento da luz, né, falando sobre o tempo, né, e início dos primeiros estros. Então, essa fase ocorre entre os meses de ciclicidade e os meses de anestro. Então, existe essa parte de transição, no qual apresenta atividade ovariana, porém, essa não é a mais eficiente no sentido de haver ovulação. Isso ocorre entre os períodos de anestro e o período de ciclicidade. O fator determinante deste comportamento de variação é a duração do período de luz do dia, que é o que eu falei no período de verão, os dias são mais compridos de sol, né? Mas tem outros fatores também que ajudam, como a nutrição,
a temperatura do ambiente onde o animal está e estado sanitário. Então, esses também podem alterar no ciclo estral desse animal. Anestro estacional. Então, essa fase é uma fase de inatividade ovariana, né? Pouca luz, porque como eu falei, no inverno, onde a luz solar fica mais curta, né? Os dias ficam mais curtos e não tem a liberação de atividade sexual. Sinais característicos do estro. Micção, que é o muco, né? O estro, então, é a fase que ela já está aceitando a monta do macho, né? Aceitando a sexualidade, diferente dessa de trás que a gente passou, que era o anestro estacional, onde não aceita, e o estro, que aceita. Mais uma que tem aqui é cola levantada, a gente precisa ficar bem atento, e relinchos frequentes. Isso são os sinais de que essa fêmea ela está no estro e aceitando a monta do macho, né? A principal característica é essa. Então é que a gente precisa ficar bem atento aí. Então agora a gente vai falar um pouco sobre desenvolvimento folicular, como que ocorre o recrutamento dos folículos, o ciclo estral e a ovogênese, que nada mais é que a maturação dos gametos femininos. Então, no recrutamento folicular vai ter o aumento do FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e isso vai fazer com que os folículos sejam recrutados. Assim que os folículos crescem, eles vão aumentar a produção de estradiol e vão inibir a produção de FSH. Então, isso vai fazer com que ocorra a seleção entre os folículos dominantes, esses que não precisam de FSH, e os folículos subordinados, que precisam de FSH, mas como não tem a produção desse hormônio, eles vão entrar em atresia logo após a seleção. A atresia, no caso, é a morte do folículo. Os folículos dominantes, eles podem entrar em ovulação e caso isso ocorra, vai haver a diminuição da progesterona, o aumento do estradiol, que vai determinar o comportamento do cio, e o aumento do LH, que é responsável por estimular a ovulação. Caso esse folículo não ovule, ele vai entrar em atresia e vai fazer com que a progesterona aumente e o estradiol LH diminua. Então, logo após isso, eles vão chegar ao ciclo final, dando início a um novo recrutamento. A égua é de fotoperíodo positivo, então quando a luminosidade entra através da retina, esse estímulo luminoso vai atravessar o nervo óptico e vai chegar na glândula pineal, desestimulando a glândula melatonina. A melatonina é responsável pela regulação do sono. Lá no hipotálamo vai ser produzido o hormônio GnRH, que vai atuar na hipófise anterior e vai estimular a produção de duas gonadotrofinas, que é o LH, que estimula a ovulação, e o FSH, que é um hormônio folículo estimulante. Então, o folículo primário vai receber a informação do FSH e essa informação faz com que seja estimulado o crescimento dos folículos ovarianos. Esse estímulo faz com que a concentração do estrogênio no organismo da fêmea aumente e à medida que se tem folículos em crescimento e atinge o pico máximo de concentração de estrogênio. Esse que vai promover um efeito negativo e vai reduzir a produção de FSH e vai promover um efeito positivo que vai estimular a concentração de LH. Então, quando há a presença de folículo maduro no ovário, significa um pico de estrogênio circulante na fêmea. Esse tipo de estrógeno vai desencadear liberações cíclicas cada vez em níveis maiores de LH. O LH, que é um hormônio luteinizante, vai ser responsável pela ruptura do folículo maduro e a ovulação só ocorre por estímulo dele. No ovário, ele também é necessário para a finalização do processo de maturação dos ovócitos. Nessas imagens aqui é um folículo maduro com todas as camadas já formadas. Após a ovulação, as células que delimitavam o folículo antes de sua ruptura vão iniciar o processo de luteinização, que vão dar origem ao corpo lúteo. Esse processo é mantido sob o efeito DLH durante o metaestro, e o desenvolvimento do corpo lúteo vai iniciar gradualmente após a ovulação e vai ser marcado pela síntese de progesterona. Durante o diestro, a produção de progesterona
corpo lúteo atinge o seu nível máximo. Então, aqui na imagem, percebe-se desde o começo, né, a formação do folículo primário, folículo secundário, o folículo maduro já, com todas as camadas já formadas, a teca externa, a teca interna, as células da granulosa, o ovócito e o antro folicular. Então, antes de ocorrer a ruptura do folículo para a ovulação, vai começar a formação do corpo lúteo. Então, assim que ele se forma, ele vai ser responsável por capturar e fazer a manutenção do gameta feminino e masculino. E caso não ocorra a ovulação, ele vai entrar em atrofia. A ovogênese pode ser dividida em 3 períodos: o período de multiplicação, o período de crescimento e o período de maturação. No período de multiplicação, ocorrem sucessivas mitoses nas células precursoras dos gametas femininos, que são chamadas de ovogônias. Essas divisões que acontecem no epitélio germinativo do ovário ocorrem no início da fase fetal, indo aproximadamente até o 3º mês de vida. Já o período de crescimento, as ovogônias começam a acumular substâncias de reservas, que é o vitelo, e aumentam o volume. Nessa etapa, elas passam a ser chamadas de ovócitos primários ou ovócitos 1. No período de maturação, inicia-se o processo de meiose, porém ele não se completa e os ovócitos primários estacionam na profase 1. A meiose continuará apenas após a estimulação do hormônio FSH, que é o hormônio estimulante do folículo, e que ocorre na puberdade. O ovócito primário continua a divisão 1 da meiose e produz o ovócito secundário, ou ovócito 2, e o primeiro glóbulo polar, ou glóbulo polar 1. O ovócito secundário, que é a célula lançada no momento da ovulação, começa a segunda divisão da meiose, mas o processo é inibido na metafase 2. Caso não ocorra o encontro do espermatozoide com o ovócito secundário, ele se degenera aproximadamente um dia após a sua liberação e, ocorrendo a fecundação, a meiose se completa e ela é liberado o segundo glóbulo polar, ou glóbulo polar 2. Então, caso ocorra a fecundação em caso de prenhez, no útero gestante vai ocorrer a liberação de prostaglandina, que é um componente do reconhecimento materno da gestação, e vai depender dos sinais específicos produzidos pelo embrião e reconhecidos pelo endométrio. O período de reconhecimento materno da gestação é de 6 a 17 dias, o número médio de nascidos na espécie equina é de 1 e a duração da gestação da espécie é de 11 meses. E caso não ocorra a fecundação e a égua não esteja prenha, a vida média do corpo lúteo é relativamente curta e na ausência do embrião dentro do útero, o endométrio libera prostaglandina. E ela vai promover a luteólise, que vai fazer com que o corpo lúteo entre em regressão. Então, o nosso trabalho abordou um pouco sobre as fases do ciclo estral e o desenvolvimento folicular, desde a ovogênese até a fecundação. E era isso, e muito obrigada pela sua atenção.